Podemos começar? Presente? Meu nome é Luiz Jorge de Arruda Rosa, sou advogado do Amós, do Fabiano, do Rubens. Fui advogado também de outras pessoas que foram acusadas supostamente de ter cometido alguns crimes, dentre eles falsificação de diploma, organização criminosa, furto, estelionato, ocultação de patrimônio e algumas outras coisas. Então, viemos hoje aqui esclarecer de que forma foi feito essas acusações do suposto crime e tentar mostrar para a sociedade quem realmente está por trás de tudo isso. Aqui ao meu lado está o Amós, que foi o responsável pela aquisição da empresa SBAN, Faculdade SBAN, o Fabiano e o Rubens, que é o sócio do Amós. Então, o Amós vai tentar explicar um pouco a parte técnica da faculdade, como funciona e de que forma tudo se deu até chegar a esta suposta prática de crimes. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Amós Alves Santos, eu sou natural da Bahia. Primeiro eu quero agradecer a vocês por terem vindo, aceitado este convite, foram convidados para que pudessem ouvir a nossa versão dos fatos, até por uma questão mesmo de justiça, pelo fato de termos aí vinculado nossa imagem, nossos nomes na mídia, e nós também nos sentimos na obrigação de prestar esclarecimento à sociedade amazonense, certo? E colocar à disposição da sociedade a nossa versão da verdade, para que as pessoas entendam como aconteceu, por que aconteceu, e até porque muitos não nos conhecem, para que as pessoas também nos conheçam, de forma natural quem somos nós. Bem, eu fui convidado em 2015 para assumir a SBAN. A faculdade estava em uma crise muito grande, inclusive vocês da mídia, têm esse conhecimento, onde o senhor, o proprietário Eliseu, tinha praticamente falido a instituição. A instituição estava vindo de uma greve de professores de quase um ano, com meses, quase 10 meses de salários atrasados, uma dívida superior a 50 milhões de reais que o Eliseu tinha feito, certo? Me lembro que só de ações trabalhistas nós tínhamos quase 200 ações trabalhistas. Ações cíveis em torno de umas 100, pouco mais de 100, entre credores e alunos. E diversas intervenções, inclusive, do Ministério Público Federal do Trabalho, que foi, inclusive, vinculado também na rede de comunicação aqui do Estado. Então, ou seja, assumir uma instituição caótica com o compromisso de tentar recuperá-la, certo? E durante 2 anos e meio vim fazendo um trabalho com a minha equipe de trabalho, alguns estão aqui presentes, o professor Rubens, o Fabiano, que ajudou a administrar a empresa por esse período, foram meus colaboradores nesse processo. Enfim, após estarmos ali com a empresa razoavelmente estabilizada, porque vocês sabem que uma empresa com rombo financeiro desse tamanho, ninguém se recupera da noite para o dia. Quem faz um trabalho sério não recupera uma situação dessa em 2, 3, 4, 5, 6 meses. Isso é a médio e longo prazo. E após estarmos com a empresa razoavelmente estabilizada, uma empresa que eu peguei, entre aspas, assumi, com um pouco mais de 1.000 alunos e deixei, por força da lei, quase 4.000 alunos, inclusive, que isso fique registrado. A empresa quase falida, depois de algum tempo já trabalhando, me deparo surpreendentemente com uma ação civil, onde o senhor Eliseu queria tomar de volta a empresa. Ou seja, é muito bonito para ele, depois de ter a empresa em andamento, os seus trabalhos já equilibrados, recuperando a sua clientela de alunos, de repente ele decide tomar na força jurídica, judicial, essa empresa de volta. Bem, estou resumindo os fatos para vocês entenderem até como nós chegamos até aqui. E essa briga judicial foi iniciada, o Eliseu conseguiu, junto com a juíza da 17ª Vara, Simone Laut, uma liminar, para que desse para ele de volta a empresa imediato, não houve nem tempo de nós contestarmos nada, ela deu de imediato, isso é muito estranho.
E conseguimos caçar essa liminar no Tribunal de Justiça do Amazonas, que viu realmente que não tinha condições dela dar uma liminar sem ouvir a outra parte, que é o mais coerente. E de lá para cá, viemos aí travando essa briga judicial que eu, como empresário, entendo ser, entre aspas, normal, onde há interesses financeiros. Tudo bem. Porém, os fatos são o seguinte: a partir de que eles perceberam que não tinham como ganhar essa briga na esfera civil de rescisão de um contrato, que o interesse deles é anular o contrato que me vendeu a instituição, entre aspas, quero só deixar claro que eu não comprei a faculdade por pagamento financeiro, eu comprei para assumir as dívidas da empresa. Tá? Eu não fiquei obrigado a pagar valores por compra da SBAN. Eu assumi a faculdade com compromisso de reerguer e quitar os compromissos, fazer com que a faculdade voltasse a ser uma instituição saudável financeiramente e empresarialmente. Certo? Esse foi o acordo inicial. Ok? Enfim, essa é a história, como começou essa relação, essa briga judicial entre a minha pessoa e a pessoa do senhor Eliseu Rodrigues, que supostamente era o dono, mas na verdade eram as filhas dele que configuravam no contrato social. Ele simplesmente usou as filhas para administrar a empresa através de procuração, né? Ficava articulando as coisas na empresa, mas usando os filhos como base, digamos assim. E, de repentemente, nós somos surpreendidos, então, com uma operação sigilosa, né? Um inquérito que não tínhamos conhecimento, estava em segredo de justiça. Fomos pegos, realmente, de muita surpresa. Eu não estava aqui no estado do Amazonas, tanto que eu nem sabia do que se tratava no início. Fui saber dias depois que já tinham acontecido, inclusive, algumas prisões. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que todos os crimes que nós somos acusados não existem. Nunca existiu nenhum tipo de organização criminosa. Jamais foi feito algo para lesar alguém, seja aluno, ou professor, ou profissional vinculado a gente. Ao contrário, quando nós assumimos a SBAN, nós estendemos as mãos para muitas pessoas que estavam necessitadas. Alguns funcionários podem confirmar isso aí. Nós jamais aplicamos nenhum tipo de golpe, tipo venda de diploma, certificado. Os alunos que receberam algum certificado ou diploma da SBAN é porque têm direito, estudaram para isso. A SBAN é uma instituição totalmente regularizada pelo Ministério da Educação, é autorizada para oferecer mais de 15 cursos de graduação. Os cursos de extensão estão regulamentados, inclusive, na LDB, artigo 44. Não existe ilegalidade nenhuma em oferecer curso de extensão aqui na sede ou em qualquer lugar do Estado, porque são cursos que visam a aprimorar e a levar a aperfeiçoamento profissional, certo? Até as pessoas. Os alunos que deram depoimento, inclusive que foram até a mídia, foram eles que nos procuraram na SBAN. Nós nunca fomos a nenhum interior propor, implantar nada. Esses alunos bateram na nossa porta, pedindo que nós oferecêssemos esses cursos. Porque lá no interior era longe, muitos não tinham condições financeiras de se deslocar até a capital. Alguns, inclusive, já tinham concluído a graduação. Muitos daqueles alunos, inclusive, são graduados já por outras instituições. Certo? O fato de muitos reivindicarem diploma não é verdade, porque muitos já têm formação, inclusive. Entraram no curso de extensão com o objetivo de aperfeiçoar seus conhecimentos. E, inclusive, é uma obrigação social de toda a instituição de ensino superior levar cultura, conhecimento, formação profissional a seu estado. Isso está assegurado, inclusive, pela legislação e nos planos de cursos, de projeto pedagógico dos cursos da instituição. Nós não fizemos nada ilegal e nem cometemos nenhum crime. O fato de sermos acusados de roubo improcede, porque como nós iríamos nos roubar a nós mesmos? Ora, se eu sou o proprietário da empresa e tiro o dinheiro da minha conta, eu estou a mim roubando? Então isso aí é muito estranho, muito estranho. O crime de desobediência judicial, se eu não me engano, né, Jorge, que eu fui acusado, só pelo fato de eu estar tomando café em frente da SBAN na lanchonete. Me acusaram de crime de desobediência judicial. Ou seja, eu não posso nem mais tomar um café, transitar na rua que é pública. Ocultação de patrimônio. É engraçado, porque as pessoas trabalham tanto para ter patrimônio e agora nós somos só acusados de
de ter patrimônio, né, e não mostrar para a sociedade. Ou seja, eu particularmente não tenho um patrimônio físico, meu patrimônio é intelectual. Eu tenho 3 formações, tenho 3 graduações, mestrado, sou especialista em 2 áreas. Sempre investi, o meu patrimônio sempre foi de estudos. Os meus colegas aqui também têm formação superior, ambos são graduados, especialistas, estudaram e trabalham para ter seu patrimônio, seja carro, casa. Isso não é crime, certo? Então, assim, essas acusações são levianas, são acusações que, na verdade, foram construídas para tentar manchar a minha imagem e a imagem dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham comigo. E eu digo mais para vocês, foram acusações feitas para tentar me expulsar de Manaus, porque eles pensavam que eu iria correr de Manaus porque eu seria taxado como criminoso, certo? Mas eu estou aqui dando a satisfação para a sociedade de Manaus. Eu não sou de Manaus, mas vim aqui para trabalhar, para empreender, para contribuir com a educação. Pois não. Para os senhores se manifestarem, desde o tempo que ocorreu, aquela situação toda, até agora. Teu nome é? Patrick da? Site Amazonas Atual. Site Amazonas. Patrick, veja bem, nós estávamos esperando o momento certo, o momento coerente para que nós pudéssemos, então, prestar a nossa versão dos fatos. Em nenhum momento nós nos escondemos. Em nenhum momento eu fui foragido. Como é que eu sou foragido se eu não tenho conhecimento do que está acontecendo? Certo? Então, esse momento foi o momento que nós julgamos ser interessante convocar os profissionais da comunicação aqui do Amazonas para que pudéssemos dar a oportunidade de colocar a nossa versão dos fatos para que a sociedade entenda, né, de fato, como aconteceu tudo. E essa questão, Patrick, a gente vai desenvolver agora, inclusive o Fabiano vai mostrar, que toda essa organização que foi feita para nos acusar, ela está totalmente entrelaçada entre o grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles tomaram conta da SBAN, a braço forte, de ferro, foram colocados à força. Eu fui expulso, imagina aí, você foi expulso da sua casa, como fui expulso da minha empresa, que a empresa é minha, do professor Rubens aqui como meu sócio, e ainda foi expulso, taxado de que roubei a própria empresa, né? E por um grupo de pessoas que estão todas unidas, que são amigas, né? Que são conhecidas, que bebem, que comem juntos. Ou seja, se nós somos taxados de organização criminosa, eles são o quê? Porque são todos amigos. Frequentam a casa um do outro, bebem juntos, comem juntos, e não estão lá na SBAN para fazer um trabalho imparcial, profissional, não. Estão lá na SBAN para dilapidar a faculdade. Eles estão levando da SBAN legalmente porque a juíza determinou quase R$100 mil por mês de salário. Numa empresa que foi tida como financeiramente doente, uma empresa que foi tida como quase falida, de repente entra um grupo que está levando quase 100 mil por mês. É esse o trabalho que eles estão fazendo de recuperação da empresa? E a juíza ainda dá em despacho imediatamente, sem nem contestar. Olha, nós nunca fomos convidados a participar da intervenção. Eu que sou proprietário. Eu nunca fui convidado a prestar esclarecimento de nada lá. Nem simplesmente me apresentaram sequer. Ou me convocaram, olha aqui, ó, vamos convocar os sócios, as partes, para apresentar, né, os relatórios. Não existe isso. Certo? Por quê? Porque o interesse lá não é profissional. O grupo que está lá foi orquestrado, foi montado para tomar a empresa de mim e das pessoas que trabalham comigo. Pois não. Pois não, Daniela. O senhor, então, falando que o trabalho que foi feito pela polícia foi um trabalho fraudulento, ou pessoas enganaram a polícia, ou a polícia fez um trabalho errado, o que o senhor já acha? Olha, na minha opinião, a polícia foi usada, certo? A polícia nesse momento, utilizada de forma equivocada, para poder beneficiar interesses escusos dessas pessoas. A polícia fez o trabalho dela, porém, ela foi não manipulada, mas ela foi usada, foi induzida ao erro, tá? Ela foi induzida ao erro. E isso nós vamos mostrar porque ela foi induzida ao erro. As pessoas que estão envolvidas no inquérito, todas têm ligação. O que eu quero deixar bem claro para vocês, não é um processo imparcial.
Não existe um processo de investigação contra a gente. Existe um processo praticamente de cassação contra a gente. É como se estivessem caçando as nossas pessoas, para que eles possam ficar com a empresa na mão deles. Porque, gente, aí está envolvido, inclusive, vocês têm um material na mão de vocês. O Eliseu devia mais de 15 milhões de reais a agiotas. Diversos credores em Manaus nunca receberam porque eu assumi a empresa em 2015, inclusive alguns parceiros de mídia que passaram anos sem receber. A própria juíza da 17ª Vara, Simone Laud, mandou pagar o Eliseu mais de R$ 1,5 milhão com essa brincadeira. Ele está embolsando aí, porque eles entraram com a execução do contrato, que inclusive o entendimento desse TJ aqui não pode, um contrato que está sendo litigado não pode ser executado, ela executou. Mas tudo bem, a justiça vai determinar se isso é correto ou não. O senhor acha que ela foi induzida ao erro também? Também, ela foi induzida, ou ela foi induzida ao erro, como magistrada está sendo induzida de forma incoerente, ou simplesmente ela não está dando atenção devida a esse processo. Está deixando as coisas acontecerem, a Deus dará. Uma das duas eu acredito que seja, certo? E ela precisa se posicionar com relação a isso. Porque os advogados deles peticionam de manhã e meio-dia cada decisão. Então isso para a gente também é muito estranho. Todas as nossas petições são deferidas. A deles 90% ou mais são deferidas imediatamente. Isso para nós também é um fato estranho. Quase certo? que instantâneo, é muito rápido. Eles peticionam 10 horas da manhã, 10h30, já tem despacho. Enquanto minhas petições... E do doutor Ricardo também, que era o advogado. E do colega. São peticionadas em tal momento, eles não despacham, nem atendem nosso pedido. Eu peticiono, logo depois eles peticionam. O despacho do pedido dele é quase que instantâneo, o meu fica vago, sem despacho. Não conseguimos em nenhum momento que ela despachasse algum pedido nosso. Seja a favor da SBAN, seja a favor do AMOS, nada ela despacha. Eu quero deixar bem claro que, inclusive, nós entramos com um recurso de suspensão da doutora Simone Laud, porque o Rubenito é advogado dela e da família dela, que é advogado do Eliseu. E aí para nós já é estranho isso. Uma juíza que deve prezar pela imparcialidade e justiça, aceitar, julgar ações em que o advogado da parte é advogado dela e da família dela. Ele se disse que não é mais, que desde 2015 não é. Mas a gente sabe que ele advogou, inclusive, para os irmãos da juíza. Então, nós não estamos dizendo que isso é crime, não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos dizendo que isso é incoerente, porque ela deveria não estar atuando nesse processo. E nem nós só no nosso. Em todos os processos que o senhor Rubenito Cardoso é advogado, ela não deveria ser juíza. Pelo mínimo de transparência e imparcialidade que a justiça pede. Ela deveria se julgar suspeita de todos os processos em que o senhor Rubenito, advogado do senhor Eliseu, atuasse. Seria mais justo, mais transparente. Mas para nós hoje, nós temos a dúvida. Será que ela está sendo imparcial? Será que ela está sendo justa conosco? Porque temos conhecimento de que o Rubenito é advogado, ou foi, dela, da família dela. Será que isso não influencia de alguma forma? Quem está dirigindo hoje a faculdade SBAN? O grupo de interventores que a doutora Simone colocou lá. E essas pessoas são ligadas a elas próprias? Oi? Essas pessoas que estão no comando hoje da universidade são ligadas a elas próprias, essas outras pessoas? Aí? São ligadas ao Rubenito que é advogado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a falar para o professor Fabiano, que ele ficou incumbido de esclarecer essas ligações, inclusive as ligações aí entre a juíza, o advogado, o delegado. Eu vou passar para ele explicar melhor para vocês essas ligações todas, tá bem? Fabiano, por favor. Boa tarde, meu nome é Fabiano Silveira. Eu estive à frente da SBAN juntamente com a Amós e o Rubens nesse período aí de 2 anos, quando recebemos a instituição, para não falar falida, semi-falida, né? E recuperamos aí, equilibramos na verdade a saúde financeira. O Amós não comentou, mas teve a intervenção após a liminar que foi cassada. Como ela já não poderia mais dar uma outra decisão semelhante, ela decidiu implantar uma intervenção judicial. Intervenção que o ordenamento jurídico só entende
em casos de falência e recuperação judicial, que não é o caso da SBAN. A SBAN não está nem em falência e nem em processo de recuperação judicial, mas ela colocou a intervenção. No dia da intervenção, todos nós fomos surpreendidos. O que nos deixou um pouco intrigado foi que, quando o interventor nomeado pela juíza, o advogado Carlos Alberto Simonetti, juntamente com Eliseu e o advogado Rubenito, nós fomos pegos de surpresa. Eles não, eles sabiam. E o seu Eliseu, juntamente com o Rubenito, adentraram na SBAN com o interventor nomeado pela juíza Simone Laurent, dando ordens. É muito estranho. Eliseu, que não tem nada a ver com a administração judicial, porque foi uma decisão da juíza, de entendimento dela, porque ela queria simplesmente colher novas provas. Lembrando que ela indeferiu o nosso pedido de anexar provas novas. Quando nós pedimos para o procurador Testemunha, inclusive. fosse nosso testemunha, Jefferson Justiniano. Então, ela indeferiu totalmente o nosso pedido de provar que nós estávamos recuperando a empresa, e depois alegou que, para que tivesse mais provas, tivesse que ter essa intervenção. Ao entrar o Carlos Simonetti, todos nós fomos afastados imediatamente. Não tivemos mais acesso nenhum à instituição. E começou aí, então, toda a manobra para que pudesse, de certa forma, desabonar, pudesse manchar a nossa imagem, tanto quanto administrador, quanto pessoas de boa índole. Então, a intenção da intervenção, que seria mostrar a situação financeira que estava equilibrada, a intervenção simplesmente começou a caçar ou inventar situações que não existiam para nos incriminar, para colocar em xeque a nossa gestão, a nossa administração. Quando isso aconteceu, fomos começar a pesquisar e saber como é que estava sendo acontecer isso aí. Descobrimos que o Rubenito, vai começar a passar aqui na tela para vocês, que o Rubenito, ele é advogado foi advogado da Simone, da juíza, até 2015. Em 2018, ele revogou os poderes dos irmãos da juíza, ou seja, ele foi advogado de toda a família, e dos irmãos dela, ele foi advogado até 2018, março de 2018. Ele só revogou essa procuração, esses poderes, porque entramos com pedido de suspeição. Tá? Aqui está mostrando as partes, que é o Rubenito, advogado da inventariante Simone Laurent de Figueiredo, juíza da 17ª Vara. Ou seja, eles tinham uma relação muito próxima. Não tem como eu falar que eu não tenho uma relação próxima com o Jorge, porque eu estou todo dia com o Jorge tentando tratar dos assuntos que nos interessam, assuntos em comum. Então, é difícil de nós aceitarmos que existe uma parcialidade ou que ela não deveria se declarar suspeita, como ela não se declarou. Tá? Então, essa foi a primeira conexão que nós encontramos. Quando adentrou o Carlos Simonetti, a princípio não encontramos nenhuma, a não ser a que ele chamou a Vanessa Tavares para ser sua auxiliar. Essa é a Vanessa Tavares, e esse é o esposo dela, Vanilton Santos, que foi contratado como advogado da intervenção. Podemos ver que aí já começou a conexão, o Benito e Juíza, e também o Vanilton e Vanessa. Pesquisando mais um pouquinho, podemos entender que o Rubenito é amigo pessoal da interventora, atual interventora, e do Vanilton, advogado. Aqui do lado da foto do Rubenito e sua esposa, no aniversário da interventora, juntamente com o advogado da intervenção, Vanilton Santos. Ou seja, são amigos íntimos, de frequentar a casa, de fazer churrasco. Aniversário, né? Eu não convido quem eu não conheço para minha casa, eu não convido quem eu não conheço para comemorar o aniversário da minha esposa. Então é muito estranho toda essa relação. Como que a juíza determinou uma intervenção e a intervenção tem ligação completa
com o advogado, com a parte autora da ação. É muito estranho tudo isso está acontecendo. Esse é o Carlos Alberto Simonetti, juntamente com o dono da empresa de auditoria contratada. Ou seja, não houve em nenhum momento uma empresa que alegaram que está passando por uma crise financeira. Não houve em nenhum momento um mapa comparativo de preço, por exemplo, para pegar um preço menor, pensando no capital social da instituição, na questão financeira. Não. Contrataram uma empresa de auditoria por R$60 mil, e que é amigo e sócio do Carlos Alberto Simonetti, o primeiro interventor. Ou seja, o Simonetti contratou a própria empresa para fazer a auditoria. Então, assim, isso é muito estranho. Ele é ex-sócio ou é sócio atual? Não, na verdade, ele é sócio no escritório de advocacia. Advocacia? Não no escritório de contabilidade. Lembrando que o processo corre em segredo de justiça, que não era para estar correndo em segredo de justiça, processo civil. Tá? Bem Não lembrado. tem nenhum requisito que deu o segredo de justiça. Mas nós acreditamos, parte que está sendo atacada, que está sendo, eu afirmo aqui, injustiçada. Nós entendemos que o segredo de justiça é simplesmente para que a sociedade não tivesse acesso a todo ilegalidade, a toda imparcialidade que está acontecendo no processo da SBAN, juntamente à 17ª Vara Civil. Aí, ampliando aí a foto, Rubenito e sua esposa, juntamente com o Vanilton e sua esposa. É muito fácil o interventor, que é amigo do Rubenito, tentar forjar de alguma forma para ele se beneficiar no processo. É exatamente isso que está acontecendo. Passando mais um pouco, a gente vê prints de uma conversa do Rubenito com um aluno. Esse aluno é um aluno muito humilde chamado Eliezer Barbosa. O advogado dele, inclusive, está aqui. O Eliezer, ele fez um trabalho juntamente com a SBAN. Por ser carente, ele solicitou da direção uma bolsa de estudo. E nós estávamos precisando de alunos. E não tinha como, no momento, oferecer bolsa de estudo. O acordo que foi feito foi que, se ele trouxesse e fechasse uma turma, uma única turma de direito, nós daríamos para ele a bolsa. Ele não fechou uma turma. O Eliezer fechou 5 turmas de direito. Ele colocou dentro da instituição 250 alunos. Juntamente com a ajuda, né, da Polícia Militar de Manaus. Ele colocou na instituição. No momento que nós estávamos precisando de aluno, ele cooperou. Nada mais justo do que dar essa bolsa para ele. Ou seja, só com a matrícula desses alunos, já pagaria o custo inteiro. O Vanilton, de forma sorrateira, inclusive, já tem uma representação na OAB contra ele, por conta desse fato. Ele adentrou na instituição, na secretaria acadêmica, e retirou uma via que estava na pasta acadêmica do aluno, que comprovava a bolsa dele. E em seguida, não autorizou a rematrícula do aluno. Nesse momento, o aluno teve que procurar, através da Defensoria Pública, reaver o seu direito. O aluno conseguiu uma tutela de urgência, dando direito para ele de se matricular. Não satisfeito, Vanilton ingressa com um agravo para que seja cassada a matrícula e a bolsa do aluno. E ele fez isso de forma leviana, porque ele tirou do aluno, ou ele pensou que tirou do aluno, a prova, né, ou o direito de ele provar que tinha bolsa. Só que quando a instituição deu para ele a bolsa de estudo, foram 2 vias da declaração. Uma via estava com o aluno juntou, contra-arrasou através do doutor Dário, né, e está hoje para ser decidido juntamente ao Tribunal de Justiça. O Vanilton, se aproveitando da intervenção, retirou essa bolsa do aluno. Por que essa perseguição? Eu explico, justamente porque eles pensam que o Eliezer tem alguma relação próxima conosco. Não, nós temos uma gratidão com o Eliezer, porque ele fechou essas turmas e nos ajudou no momento crítico que estávamos assumindo a SBAN. Em contrapartida, ele tem uma gratidão porque ele tem uma bolsa de estudo, né? Então ali realmente tem um interesse mútuo de gratidão. E aí o Rubenito, nesse print, ele está
Questionando o Eliezer? Questionando o aluno para saber da suposta bolsa. Como que o Benito sabia que tinha um documento se ele não tem acesso à intervenção? Porque ele está sendo privilegiado com informações lá de dentro. Então, ele, nesse momento, ele aborda o aluno perguntando duas coisas. Uma, onde nós estaríamos escondidos no momento que teve a operação. E a segunda, da bolsa do aluno Eliezer. É muito difícil para a gente, que está sendo a parte mais ofendida, que não tem o nosso direito do contraditório, da ampla defesa, que não tem as nossas petições deferidas, por mais que tenha todo o embasamento legal. A juíza indefere simplesmente porque ela fala que não acredita que tenha o direito. Não fundamenta. E é dever de todo juiz fundamentar suas decisões. Aqui a gente observa, nós estamos observando isso, uma juíza, um advogado, um delegado de polícia. É claro que eu estou observando também que os senhores estão tendo muito cuidado para não acusar de forma firme. Sim. Mas vocês pretendem entrar com representações, por exemplo, CNJ, OAB, Polícia Civil, Corregedoria, após mostrar isso? Sim, já foi feita, inclusive a representação junto à OAB. A questão do documento do Eliezer ter sumido, já foi feito o boletim de ocorrência. Então a gente, por que esperamos até hoje para falar? Porque estávamos juntando provas, porque não adianta a gente vir aqui e falar como eles fizeram e nada provar. Então a gente juntou algumas provas e nesse momento a gente está passando para a sociedade, para a imprensa, tudo que foi ocorrido, tudo que foi feito por trás, lembrando, de toda a armação, que ao meu ver, isso foi uma armação. Então, é o que eu quero. Eu não quero chegar aqui e falar que a justiça não está sendo feita ou que está sendo feita só para uma parte. Eu estou dizendo que a justiça está sendo mal utilizada. É isso que eu estou querendo dizer. Induzida também, né? Que a Polícia Civil do Estado do Amazonas, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas está sendo usado. É isso que a gente está querendo passar. Nenhum dos meus clientes aqui está tentando se esconder. Nenhum dos meus clientes aqui ficou foragido, como eles sempre falam. Então, assim, todos estavam querendo se apresentar logo após os mandados de prisão. Não estavam aqui. Eu particularmente, fui direto ao delegado, falei com ele que eles queriam se apresentar. O temor dele era isso. Por quê? Como teve a coletiva de imprensa na época e estourou essa bomba, eles queriam se salvaguardar. Então, ele não queria que a imagem dele fosse ligada a isso. Eles queriam se apresentar. Na época, conversei com a doutora da segunda vara, na época criminal, sobre esse fato. E a justiça entendeu, à época, que poderia ser revogada as prisões dele, como realmente foi, entendeu? De forma brilhante pelo Dr. Jean, que ele, ao meu ver, como um grandíssimo juiz, não desfazendo os outros juízes, que todos, ao meu ver, também são bons, gosto de todos, me dou com alguns. Então, assim, ele viu o que estava acontecendo, eu mostrei para ele questão de documento, e ele revogou a prisão deles por isso, por esse fato. E aí chegou o momento de esclarecer tudo que foi acontecido. Só complementando a questão que o colega levantou, nós estamos se entrando, inclusive no CNJ, com várias apresentações, não só uma, mas várias, porque nós temos várias pessoas envolvidas, tá? Então, cada uma que tem direito a fazer sua representação. Tanto o Fabiano, como o Rubens, os demais que foram envolvidos no fato. Já fizemos algumas representações na OAB, já foram protocoladas, inclusive. Vamos fazer representação também na Corregedoria do Tribunal do Estado, dessa situação toda, certo? E nós já estamos com 2 recursos subindo para o STJ, inclusive um que é a continuidade da suspensão da juíza Simone Laude, para que ela, o que o CNJ declara que ela não tem condições de continuar no processo, e que passe para um juiz que tenha condições de forma imparcial, de forma transparente. Nós nem fazemos questão que esse processo continue em segredo de justiça, não fazemos questão nenhuma que seja frisado, não temos interesse nenhum que esse processo continue como segredo de justiça. Nós queremos que a sociedade tenha acesso,
vejam os erros absurdos que estão fazendo nesse processo, vejam as decisões descabidas que a juíza está tomando, vejam as petições absurdas que o Vanilton está colocando no processo. Inclusive, entrou uma hoje da auditoria pedindo. A auditoria não tem direito de pedir. Pedindo para a juíza tomar providência sobre crime. A auditoria está lá para fazer relatório, levantar a situação da empresa. Mas como estão todos juntinhos lá no mesmo bolo, então está todo mundo querendo que a juíza faça o que eles querem. Uma coisa também que eu queria levantar, já, sobre a questão da prisão, que você falou sobre a revogação, é muito estranho também o juiz que decretou nossa prisão, Sim, doutor o Celso. senhor Celso, que eu não conheço. Celso Souza de Paula. Para mim é muito estranho o senso de justiça desse cidadão, porque ele manda prender professores, empresários, pessoas que estão trabalhando na educação, que nem sequer foram ouvidas, e ao mesmo tempo manda soltar pessoas com crimes hediondos, como estupro. É interessante, Amós, que a argumentação que ele usou para soltar um empresário que foi Flagrante. em flagrante. Aquele Foi- do hotel foi Sim, isso. A argumentação dele foi que ele tinha residência fixa, bons antecedentes, e tinha mais alguma coisa? Residência fixa, bom, era réu primário. É o primário. Alguns dos que foram envolvidos têm residência fixa aqui? Todos. Todos temos. Inclusive o Amós, se Inclusive tivesse eu. feito uma investigação séria, teria encontrado a residência do No Amós. endereço, exatamente. É muito simples. Se tivesse feito uma investigação séria, teria encontrado o endereço do Rubens Júnior. Simples. Então, assim, a argumentação que o juiz plantonista Celso de Paula deu não foi a mesma com que ele autorizou nossa prisão, inclusive contrariando o parecer ministerial, que alegou, Exatamente. o plantão não Não era cabível em não é plantão. cabível em plantão esse pedido que leve para o juízo natural, entendeu? Não. Ele simplesmente autorizou em sede de plantão todas as prisões, baseado unicamente em 5 depoimentos, se não me engano. 5 depoimentos. Dos 5 depoimentos, um da administradora, da interventora Vanessa, que é amiga do Benito. Outro depoimento do Eliseu, Que é o o maior maior interessado. interessado, né, em que realmente a nossa imagem fosse maculada dessa forma, e de alguns outros professores, inclusive de uma professora que é ex-diretora da SBAN, que nós ainda mantemos ela na SBAN, porque não queríamos demitir nenhum funcionário Injustamente, né? injustamente e devendo os tributos trabalhistas. Muito pelo contrário, todos os funcionários que foram demitidos foram funcionários que estavam já em dias com seus direitos trabalhistas. Né? E porque o Eliseu, que nunca pagou, inclusive foi preso por isso, nunca pagou nenhum tributo, não pagava, não recolhia o INSS e não repassava, né, para os seus funcionários, ele foi preso por 2 anos e 4 meses. 2 anos e 200 dias. 2 anos e 200 dias. Se eu não me engano. Ou seja, o Celso de Paula deu essa decisão com depoimentos da Vanessa, administradora e amiga de Rubenito, do Eliseu, cliente do Rubenito, De antigos funcionários, né? e de De antigos funcionários e amigos pessoais de Eliseu também. Então, é muito difícil de acreditar que essa investigação realmente ocorreu de maneira correta. Essa intervenção judicial foi feita antes da operação. Isso. Sim. Isso. Quando foi feita essa Foi feita, a intervenção foi no dia 27 de fevereiro de 2018. Com relação a essa questão do juiz que deu as prisões, inclusive já chegou até nós informações que não ainda temos ainda comprovação de que ele também tem um relacionamento muito próximo do Rubenito, que é o advogado que está articulando toda essa situação. Inclusive eles foram vistos juntos, almoçando inclusive, chegou até mim, tá? Estou relatando o que me passaram, assim como também o delegado, e Rubenito mantém uma amizade muito forte, que vai ser apresentada agora sobre as fotos, inclusive. A gente vai passar rapidinho as fotos aqui para mostrar, para concluir essa relação. Esse aqui são os boletins de ocorrência que o Rubenito fez
por algum motivo que aconteceu com ele. É interessante, todos os boletins de ocorrência são realizados com o mesmo delegado que efetivou a operação, Marcelo Martins de Almeida. Esse é um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência específico aqui é muito interessante, porque quando nós vamos fazer um boletim de ocorrência, o delegado ou a autoridade policial, ela relata na terceira pessoa que a vítima veio até este distrito policial e o meliante ou o abordou. Esse boletim de ocorrência, que é muito grande, e é difícil uma autoridade policial redigir um documento desse tamanho aí, que eles façam uma coisa bem breve. E está quase todo, não. Está 90% na primeira pessoa. Exato. Eu adentrei no carro, eu cheguei em tal canto, ele, quando eu o vi, quando ele me viu. Ou seja, parece que o próprio Rubenito redigiu o texto, né, e passou para o delegado. Tenho uma dúvida. A delegacia que era para agir, mas não está no determinado local, correto? Sim. E a delegacia do Marcelo, é isso, delegado? Isso. Ela é da área? Não. Ela é a delegacia do 24º DIP, é a delegacia responsável pela área do centro. Não é a delegacia da área da SBAN. A delegacia da área da SBAN deveria ter sido o 16º DIP. Senhora? Não, a área lá é o 16º DIP, se não me engano. Mas não é o 24º DIP, a delegacia responsável. A delegacia responsável da área, lembrando, não é do 24º DIP. O 24º DIP é a delegacia responsável pelo comércio, pelo centro da cidade. É normal o delegado registrar um BO? É normal o delegado registrar o BO, mas não dessa forma. Na delegacia você faz o BO, o delegado registra? Não, normalmente não. Normalmente o delegado não faz o registro de boletim de ocorrência. Quem faz são ou investigadores que estão na área da frente. Delegado de polícia, dificílimo, só se for, como eu estou te falando, amigo. Ah, sim, com certeza. Então aqui, nesse caso, o Rubenito tem 3 ou 4 boletins de ocorrência, todos eles com o Marcelo. É interessante isso, é interessante que a juíza oficiou o 24º DIP na pessoa do delegado Marcelo. Por que ela não oficiou ou a delegacia da circunscrição ou então a delegacia geral para que pudesse distribuir para a delegacia competente? Não, isso não ocorreu, foi direcionado para o Marcelo. E aí o Rubenito com o boletim de ocorrência, e essa é a foto do Rubenito, Essa foto advogado linda. do Eliseu, juntamente com o Marcelo, seu amigo pessoal. Essa foto é no aniversário de 3 anos, salvo engano, do filho do Rubenito. Lembrando que todas essas fotos são em redes sociais e abertas, Públicas, tá? são públicas. São públicos, tá? Aqui o Qualquer Marcelo, pessoa poderia ter acesso. o Marcelo, delegado da 14ª, não é isso? 24ª. 24ª, praticamente abraçado com o Rubenito, que é advogado do Eliseu, amigo da juíza Simone Laus. Então aqui um momento de confraternização, de muita alegria com o Rubenito, porque estava celebrando o aniversário do filho. Ele convida, lógico, as pessoas que ele tem mais estima, que ele tem mais apreço, e o delegado está entre elas. Está aqui a foto que comprova essa ligação de amizade íntima. E aí a gente consegue concluir toda essa ligação, que é orquestrada pelo advogado Rubenito, que inicia sendo cliente da Simone e de sua família, e depois sendo amigo de Vanessa, administrador judicial, juntamente com o Vanilton, que é o advogado contratado pela intervenção, que também são amigos do dono da empresa, responsável pela auditoria, que também são amigos do delegado. Ora, se não existe aqui uma perseguição, o uso do Estado junto ao Tribunal de Justiça, junto à Polícia Civil, se não existe um conluio aí, eu não sei mais o que é. Eu confesso que eu estou decepcionado com a polícia, mas ainda acredito no trabalho dela. Eu estou sim decepcionado com o Tribunal, com a Justiça do Amazonas, mas eu ainda acredito, né? Eu fui uma das pessoas que sofreu muito, até mesmo porque, para não me pressionar a desistir da SBAN, juntamente com a MOS, pediram a prisão do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe nunca fizeram parte da administração da SBAN. Meu pai é funcionário público federal há mais de 30 anos.
ele tem renda compatível com todos os bens que temos. Graças a Deus, eu sempre tive uma condição boa porque ele me propôs isso, me proporcionou isso. E o delegado simplesmente acha que eu tenho um bem ou que o meu pai tem um bem, é fruto de desvio de dinheiro da empresa que eu administro. É um tanto quanto incomum ele pedir a prisão do meu pai e da minha mãe simplesmente porque temos carros e temos imóveis e temos móveis. É estranho isso, entendeu? O que o meu pai, o que a minha mãe tem com a relação da SBAN e de todos aqueles crimes que imputaram de forma leviana a todos nós, que seria falsidade ideológica, falsificação de diploma, Ocultação de patrimônio, nada disso existe. Todos os diplomas que são emitidos pela SBAN são emitidos com a anuência da UFAM, Universidade Federal. Toda a documentação que vai para a UFAM vai do dossiê do aluno, entendeu? Então, para ver como realmente essa investigação foi tendenciosa. Todas as prisões foram revogadas? Todas foram revogadas. Fabiano, eu queria só frisar uma questão importante que você falou da família. Vejam bem, imagine toda essa articulação para nos prender. A mim, o Fabiano, o Rubens e os demais. De fato, eu disponho, digamos, de recursos financeiros para contratar advogado, para correr atrás. Agora, imagine pessoas que não tivessem essa condição. Pessoas da sociedade são presas todos os dias, muitas vezes sem investigação feita correta, sem realmente comprovação de crime, né? Pessoas que talvez estejam presas aí por mera coincidência ou porque alguém quis que fossem presas. Então, isso não pode acontecer no judiciário e nem no meio da polícia. Nós precisamos que a polícia se posicione, o judiciário se posicione, porque eles são nossos pilares da sociedade. É neles que nós colocamos a nossa segurança pessoal, social, na polícia e na justiça. Se nós não confiarmos na justiça e na polícia, vamos confiar em quem? Aí eu pergunto, esse processo todo está sendo justo? Está sendo imparcial? Está existindo de forma justa? O que nós queremos que a sociedade entenda é que a versão que foi colocada lá não é, entre aspas, a única verdade. Não é a verdade. Né? Pelo nosso ponto de vista, nunca foi a verdade. Este inquérito ele foi feito na calada da noite, no plantão, em segredo de justiça, sem ninguém saber. O delegado pediu a um juiz que supostamente é amigo do Rubenito. Nenhuma prova. Sem prova, não existe nenhum documento assinado por mim, ou por Rubens ou Fabiano. Existem vários documentos, inclusive ilegíveis, que não dá para entender nem o que é. Quando você tenta ler, quando tenta ver, vários documentos que nem assinaturas têm. Não, esse aqui é o parecer da Renata Cintrão, procuradora, que foi contrário, né, às prisões no plantão. Temos o parecer da... Qual é a promotora que está? Doutora Lucila. A Lucila Valois. Ela não ofereceu a denúncia e pediu para que o delegado diligenciasse, porque ela falou que ali não tinha prova nenhuma. Né? Ela pediu, já que tem milhares de alunos como alegado, cadê os documentos dos alunos? Onde estão os contratos? E nós temos os contratos dos alunos, contrato de curso de extensão. Nós temos declaração do aluno informando que o aluno sabia que era curso de extensão e não de graduação. Nós temos toda essa documentação, que no momento oportuno vamos juntar os autos, que não é o momento por conta de ser ainda um inquérito. Todas as dívidas da SBAN estavam sanadas? Não. Eu só vou te responder posteriormente, porque eu vou só frisar uma questão dos alunos. Eu quero dizer para os alunos que essa administração que está na SBAN agora, atual, não tem nada a ver conosco. E aqueles alunos que procuraram a administração, que foram lá e disseram que seu curso não tinha validade, que tudo era falso, não acreditem. A SBAN é uma instituição regularizada, autorizada, toda a documentação emitida pela SBAN tem validade, e essas pessoas que estão lá estão tentando causar um motim para poder manchar a nossa imagem. Porque tem alunos, inclusive, que estudaram aqui, estão estudando, que eles estão criando caso com os alunos, mandando os alunos votar porque o documento deles não tem validade, retirando bolsa. Inclusive, soubemos de alguns casos, onde foi tirada mais de 30 bolsas dos alunos que nós concedemos na nossa gestão, porque a nossa gestão não é só uma gestão interessada na questão financeira, que é, claro, evidentemente, a empresa é privada, nós somos hipócritas, dizer que não tem interesse financeiro, tem sim,
mas nós também temos nosso interesse social, nossa obrigação social com a comunidade. E muitos alunos receberam bolsas, porque nós concedemos a entender a carência desses alunos que estão sendo retiradas por essas pessoas que estão lá à frente. Tá? Então, eu quero deixar bem claro que tudo que estão fazendo lá na SBAN de fevereiro, 27 de fevereiro até hoje, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se sumir o documento, eu nem estava aqui quando houve a intervenção, estava viajando inclusive, não estava quando houve a intervenção e não estava quando houve as prisões, por incrível que pareça. Então, quando houve a intervenção, eu não estava no estado do Amazonas, então, tudo ficou dentro da SBAN e agora eles estão inventando que a gente levou coisas de lá, para tirar os direitos dos alunos, dos professores, que estão lá reivindicando seus direitos. Pastas, documentos, inclusive usando esse álibi para nos acusar de crime, sendo que eles entraram na faculdade no mesmo dia que a juíza deu decisão, malmente deu tempo a gente sair de lá, ficou tudo lá, e eles agora estão pegando os documentos, desviando, inclusive o Vanilton agora deixou claro que isso está acontecendo, porque ele surrupiou o documento do Eliezer, da parte do Eliezer, para poder dizer que o Eliezer não tinha bolsa. Esse caso, gente, não é isolado. Inclusive, eu fiquei sabendo que houve vários alunos que já procuraram o Ministério Público para poder intervir nessa questão, dessa má-fé da gestão atual, que está retirando as bolsas que foi devidamente concedida. Tá? Agora, com relação à saúde financeira da empresa, não foram todas as dívidas pagas. A empresa tinha mais de 50 milhões de dívidas. Pelo que eu lembro de cabeça, né, que eu participei também da administração, nós já tínhamos quitado praticamente 15 a 20 milhões das dívidas da empresa. Nosso primeiro passo era tornar a SBAN, em primeiro momento, sustentável, equilibrar as contas, porque não se paga 500 milhões em 1 ano, 2 anos. 50 milhões. Desculpe, 500 não, 50. Não se paga 50 milhões em 1 ano, 2 anos. A dívida da SJ são mais de 15 milhões de reais que o Eliseu deve. Não engloba esses 50 milhões. Não tem nada a ver com a dívida da empresa. É fora a parte. É interessante essa pergunta, que daqui, os empréstimos e pagamentos que o Eliseu fazia em nome da SBAN, e para benefício próprio, e usava o caixa da SBAN para pagar os juros e os valores dos agiotas. Nós temos centenas de cheques, centenas de recibos, como está aqui, 50 mil, esse valor até é um valor razoável. Olha que nós temos. Pelo que nós temos. Nós temos aí cheques de 350 mil, 250 mil reais de empréstimos com agiota, que o Eliseu pegava para benefício próprio e usava o caixa da SBAN para pagar. E foi assim que ele conseguiu falir a instituição. E aí, no desespero, ao apagar das luzes, ligou para o Amós e suplicou para que o Amós assumisse a empresa. Essa é a realidade dos fatos. Eu vou concluir essa parte que é para o Rubens Júnior finalizar e vocês posteriormente fizerem as perguntas de vocês. Mas só para fechar essa parte, o Eliseu, juntamente com o seu advogado Rubenito, que é a pessoa que está orquestrando tudo, foi patrono da juíza, é amigo íntimo de Vanilton e Vanessa, que estão à frente da intervenção, é amigo íntimo do delegado, que pediu nossas prisões sem nenhum documento, sem nenhuma prova que realmente embasasse tal feito, em sede de plantão, né, nunca que não foi notificado. Lembrando que eles momento nunca foram notificados do seu vídeo na delegacia. delegacia. Então, assim, vemos aí que o Estado está sendo usado de maneira leviana para colocar inocentes em imagem vexatória, né? Então, assim, é realmente uma situação muito revoltante, como a Amós falou. Graças a Deus, tínhamos recursos para abrigar. E quem não tem e está passando por uma situação injusta, né? E que está hoje dentro de uma penitenciária pagando por isso, né? Fica aí essa indagação. E eu espero que o presidente da OAB, Marcos Choi, se manifeste em relação a isso. Eu espero que o delegado geral da Polícia Civil se manifeste em relação a tudo isso. Eu espero que o presidente do Tribunal de Justiça se manifeste em relação a tudo isso. Estamos tomando providência na OAB, na corredoria, na corredoria do tribunal, né, que nós queremos realmente que a justiça seja feita. Não estamos pedindo aqui de nenhuma forma privilégio, muito pelo contrário, que a justiça seja feita. Vou passar para que o Rubens finalize, tá? E aí vocês podem continuar com as perguntas.
só queria frisar, antes do Rubens finalizar, que, inclusive, no inquérito policial, foi determinado que investigasse os crimes de agiotagem e gestão fraudulenta. Não foi Eu feito. pergunto, foi investigado? Não. Não porque atacou Porque ia ser direcionado para quem? Para o Eliseu, que orquestrou um grupo de agiotas, dilapidava o caixa da empresa todo mês, levou milhões da faculdade, foi assim como o colega Fabiano falou, foi assim que ele faliu a empresa. Ele dava cheques da faculdade para os agiotas, e os agiotas iam buscar o dinheiro no caixa da empresa. Então, por que o delegado não investigou o crime de agiotagem? Ou o crime de gestão fraudulenta? Porque ia bater direto em quem? No senhor Eliseu. E nós temos diversos cheques, diversos, tá? Não só 1 ou 2 ou 10, são dezenas de cheques. Declaração. Inclusive o Eliseu declarando as dívidas que devia o agiota, me pedindo, inclusive, né, para poder ajudar, que ele queria pagar as dívidas do agiota, que não tem nada a ver comigo, está no processo civil, inclusive. E nós temos, inclusive, também recibos, diversos recibos assinados pelos próprios agiotas, retirando o dinheiro do caixa da SBAN. Estão todos com advogados, já estão sendo providenciados, inclusive, petição para informar isso. Já está sendo providenciada denúncia, inclusive, dentro do próprio processo, para que investigue esses crimes que faliu a SBAN. Porque nós fizemos um trabalho de recuperação da SBAN. Tá bom? Passar aqui para o... Rapidinho, hoje nós tememos pela nossa vida, porque se tiveram coragem de armar tudo isso para colocar inocentes, né, na cadeia, como passaram, colegas nossos, 24 dias, de maneira injusta, nós tememos hoje pela nossa vida. Nenhum de nós aqui temos inimizade aqui na cidade, em qualquer outro lugar. Né? Então hoje, se fizeram isso, eu acredito que tem coragem de fazer coisa bem pior. Rubens. Na verdade, a gente quer agilizar o processo. Perfeito. Tem outra forma, pelo menos. Tranquilo. Já. Pode mandar Não, a gente vai pular o Rubens, você pode perguntar. Então, aí a gente vai gravar. Você está acompanhando aqui no Atual uma reviravolta naquele caso da SBAN. O empresário Amos Alves Santos, de 35 anos, que está aqui presente nessa coletiva com jornalistas, está esclarecendo acusações atribuídas a ele durante a Operação Incautos. Ele acusa o delegado que comandou a ação, uma juíza e também um advogado. Vocês querem fazer uma ordem das perguntas? Quem pergunta primeiro? Vai no meio. Você falou que no momento em que houve a intervenção judicial e inclusive também a operação, você não estava em Manaus. Onde que você estava? Tem como a gente saber? Sim, eu estava na Bahia. Eu sou natural da Bahia e estava lá no momento. E aí você ficou sabendo como de tudo? Eu fiquei sabendo porque o advogado me ligou. O Jorge me ligou, me passou a situação, né? E me informou, mas praticamente 3, 4, 5 dias depois que tinha tudo acontecido. Agora, no seu ponto de vista, pelo que foi explicado, houve de fato uma armação, então é uma perseguição. Eu entendo que, de fato, foi usado o poder policial para tentar manchar nossa imagem. Inclusive, o objeto principal era a minha prisão, os meus colegas eram só consequências, para que eu pudesse ficar com a imagem manchada no Estado, tido como criminoso, e supostamente abandonaria as banhas e ficaria com a empresa. Eu entendo que essa foi a manobra, a articulação deles. Agora, só para entender, o Eliseu é seu amigo, ele procurou você quando estava com problemas na SBAN? Ele não é meu amigo, mas ele me procurou sim, porque foi indicado por uma outra pessoa que eu tinha condições, expertise para isso, porque inclusive eu tenho experiência em gestão superior há mais de 10 anos, assessorou outras instituições, e me indicaram para ele que eu tinha condições de reerguer a instituição. Mas ele não é meu amigo. O que o senhor pretende fazer a partir de agora? Eu pretendo usar dos meios legais, né? Nossa briga até agora foi de forma legal, através da justiça, para que as medidas cabíveis sejam tomadas tanto no judiciário, na polícia, na corregedoria, no CNJ, aonde tiver de ir nós vamos. Até aqui, nós estamos batalhando de forma justa dentro do que a lei e a justiça nos dá a possibilidade de fazer. Agora, Amos, como é que vocês tiraram a conclusão de que havia esse complô contra esse grupo que estava tentando reerguer a SBAN?
enfim, usando o judiciário, a polícia civil. Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que existiria perseguição? Olha, como o colega Fabiano aqui já explanou, como as coisas começaram a acontecer muito estranhas, nós começamos a investigar essas pessoas de forma nas redes sociais, pedindo que amigos nos apresentassem quais são as relações que eles tinham, e começamos a descobrir que essas pessoas são realmente interligadas. A juíza, o advogado, o interventor, o delegado. Então, a partir desses fatos estranhos que foram acontecendo no processo, a gente começou a ficar entendendo que tinha alguma coisa errada aí, certo? E aí foi quando surgiu realmente a ligação de todos. E para complementar aqui o que eu mostro isso agora, nós tínhamos plena consciência e conhecimento da situação financeira da instituição. Então, não tinha como a intervenção alegar que existia algo errado com o financeiro da instituição. Não. Nós tínhamos plena consciência do trabalho que tínhamos feito. Então, quando a intervenção, que nós acreditávamos a princípio que seria parcial, né, na verdade seria imparcial, não, foi parcial, colocando muitas coisas ali, de fato que eram inverdades para atingir a gente. Então, nesse momento foi quando a gente começou a pensar, não, existe realmente aqui uma relação deles, porque eles estão nos atacando. Em nenhum momento existia um relatório, quando iniciamos as investigações, do financeiro da instituição. E quando teve o primeiro pedido do administrador judicial, pedindo R$15 mil de salário, a juíza imediatamente deferiu, sem nem pedir um relatório prévio da saúde financeira da instituição. Quando autorizou 35 mil para pagar o advogado, ela deferiu sem nenhum relatório prévio. Quando foi dado para a empresa 60 mil para fazer auditoria, ela deferiu sem nenhum relatório prévio. Então, aí nós começamos a perceber que existia uma parcialidade. O que vocês esperam, então, a partir disso? Nós esperamos agora que realmente todas as providências que tomamos sejam analisadas e julgadas de forma justa. Mas é difícil a gente encontrar uma empresa em mais de 50 milhões de dívidas e querer assumir, né? O que passou pela tua cabeça em assumir uma empresa com uma dívida tão alta assim? Olha, veja bem, como eu falei anteriormente, eu já presto serviço de assessoria a outras empresas que também têm problemas financeiros, certo? A SBAN, embora estava semi-falida, ela tinha um potencial muito grande de crescimento. Tanto que nós assumimos a empresa com 1.000 e poucos alunos. Quando eu deixei, através da intervenção, eu fui obrigado a sair, a empresa tinha quase 4 mil alunos. Então, com base na capacidade, né, de adquirir alunos aqui em Manaus, nós chegamos à conclusão que tinha como recuperar a empresa. A empresa ela tinha sido dilapidada, não porque ela não tinha condições de crescer, mas ela tinha sido dilapidada por uma gestão ruim, péssima. Então, ajustando as questões de gestão da empresa, ela iria gradativamente se recuperando. Então, isso é uma questão básica da administração, certo? Então, foi feita, eu fiz essa análise prévia na época e entendi que tinha condições de recuperar a empresa. Foi identificado que o problema não era a empresa em si, era a gestão da empresa. Então, a empresa estava naquele momento ruim financeiramente, com 50 milhões de dívidas, justamente pela falta da coerência da administração. Era a gestão da empresa, mas de fato tinha uma dívida muito grande de 50 milhões de reais, foi sanado parte dessa dívida e foi por meio de quê? De empréstimos? O que houve? Olha, inicialmente eu aportei um capital na época de R$1 milhão, R$1,5 milhão de reais, porque a faculdade tinha quase 10 meses de salários atrasados. E no momento que nós assumimos, apareceu mais 2 salários na época, que não foi nem informado para mim. E a partir desse pequeno capital de R$1,5 milhão de reais que foi aportado, começou-se um trabalho de base na empresa. O primeiro trabalho de base era pagar as pequenas dívidas de credores básicos, como aluguéis, conta de luz, que inclusive a faculdade teve corte de luz várias vezes, porque até a conta de luz não pagavam. Foi recuperado um crédito do FIES de R$5 milhões, que foi utilizado em torno de 3 milhões para pagar dívidas tributárias, certo? E o restante foi pago em dívidas dos salários, esses salários que eu acabei de apontar, em torno de 9, 10 meses. E, enfim, foi feito um trabalho, né, e foi começando a se respirar dentro da empresa. E é bom salientar que o dinheiro do FIES estava bloqueado. Isso. Através das
e oferecendo de forma fraudulenta. Muito bem. Não existe nenhum trabalho da SBAN feito nesses municípios, nessa quantidade que foi colocada. Isso aí, na verdade, não é verdade, é mentira. A SBAN atuou, se eu não me engano, em 4 ou 5 municípios, levando cursos de aperfeiçoamento profissional e de pós-graduação, que, inclusive, está totalmente regulamentado pela legislação e pelo próprio Ministério da Educação. A faculdade ela pode oferecer curso de pós-graduação em qualquer cidade do estado do Amazonas. E pode oferecer qualquer curso de extensão em qualquer cidade do estado do Amazonas. Não existe impedimento legal para isso. Então, não existiu nenhum tipo de fraude com relação a isso. Isso foi uma invenção que foi feita no inquérito. E essa quantidade de alunos e quantidade de cidades é uma mentira. E só lembrando para vocês que eu acabei de falar anteriormente que esses alunos nos procuraram porque eles sentiram necessidade da cidade deles terem algum tipo de curso, de formação, para que pudessem estudar. E, inclusive, está lá no artigo 43, 44 da LDB, que é a responsabilidade da instituição promover a cultura, né, a pesquisa, o conhecimento científico, independente das paredes da sede da faculdade. E tanto é que uma das formas de oferecer esse tipo de qualificação é a pós-graduação e a extensão, que a faculdade oferece não só na sede, e como também fora da sede em qualquer cidade. Gente, eu quero lembrar para vocês que a extensão universitária é praticada por todas as faculdades do Brasil. A pós-graduação e extensão, toda faculdade oferece. Nós não oferecemos nada de novo, não. Nós oferecemos algo que já é praticado, que a legislação permite, e que toda instituição credenciada no Brasil, que o MEC autoriza, pratica, oferece curso de extensão. Tem vários tipos de curso de extensão. E não existe um requisito obrigatório para esses cursos existirem. É a faculdade que cria, que determina a forma que eles vão ser ofertadas. Não existe uma regulamentação, só pode isso, só pode aquilo. Entendeu? Então os cursos não eram de graduação, eram de extensão? A maioria era de extensão e pós-graduação. Inclusive, os alunos que estavam cursando esses cursos, inclusive, boa parte eram graduados. Já tinham formação a nível de ensino superior. Mas existia curso de graduação no interior? Não, nunca existiu curso de graduação no interior. Jamais. Oferecemos esses cursos, pós-graduação, lato sensu, né, e a extensão universitária, como também alguns seminários, algumas palestras. São eventos que a faculdade pode oferecer em qualquer lugar, independente da sede dela. Ok? O atual agradece a sua participação. Qualquer momento, novas informações. Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Mas eu acho que estava já...